Buenas, então vamos falar aqui sobre modelos de backtest, né, com diferentes modelos de stop e alvo, né? Então vamos lá. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu recebi muitos pedidos para falar sobre break-even, trailing stop, saída parcial, né? E o problema é que assim, eu já falei quase sobre a maioria desses, né? Só que agora já está tudo meio espalhado, né? Às vezes numa live, às vezes num vídeo muito específico, né? E aí fica difícil de garimpar essa informação. Então decidi fazer uma série aqui onde eu vou tentar mostrar aqui os mais genéricos, né? Dentro de um modelo apenas, sempre lembrando, primeiro, não é meu propósito aqui discutir modelos operacionais em si, nem muito menos recomendá-los, tá? Então, é para falar de programação. E segundo, as combinações que você pode ter são basicamente quase infinitas, né? Você pode ter uma compra com alvo fixo e trailing stop, um modelo que usa venda com break-even e alvo móvel, ou compra e venda com. Então, assim, não dá para eu mostrar tudo, né? O que eu posso mostrar é o mais genérico aqui, você adapta e combina o que você precisa, né? Então, sempre lembre disso, né? Então, vamos começar falando aqui de alvo fixo, tá? Eu vou montar a nossa tela aqui só uma vez, porque depois a gente vai, como eu falei, usar sempre o mesmo modelo, né, operacional em si, né? Mas eu quero que você veja como eu cheguei lá. Então eu vou inserir um indicador high-low, é o que a gente vai usar para o nosso modelo. Vou inserir aqui no gráfico. Vou inserir uma regra de coloração, né, que é o nosso primeiro código. Todos os códigos estarão então adicionar em cima dos candles, né, estarão no mesmo arquivo, tá? Então fique tranquilo. E aí eu vou inserir a estratégia de execução. Então esses são os dois principais componentes que todos os códigos terão. Uma regra de coloração, uma estratégia de execução para você fazer os seus estudos, né? Eu também vou aproveitar para falar sobre a diferença do gráfico diário e intradiário, né, em relação ao backtest, né, como que eles se comportam, né, porque eles se comportam um pouco diferente. Eu tenho um guia de backtest onde eu falo com muito mais detalhes sobre a mecânica do backtest em si, do modelo de execução, com o comportamento do compilador, aquela coisa toda. Então não vou ficar voltando tanto na mecânica. A ideia é mais falar mais especificamente sobre stops e alvos, tá? Eu vou dar aqui alguns lembretes, né, algumas dicas para você perceber o que está acontecendo, mas se você não assistiu o guia de backtest, eu recomendo, que é onde eu vou em muito mais detalhe nesse assunto, tá? Eu vou deixar o card aí para você poder acessar. Todos os códigos, tá? Então já vou mostrar, eles estão seguindo a mesma estrutura. Então esse, por exemplo, a gente tem o alvo fixo do diário, o alvo móvel diário, o break-even e assim por diante. Note que todos eles seguem a mesma estrutura. Então você vai ver que alguns ficam até um buraco. Né? Porque eu fiz isso propositalmente justamente para você ver aonde está a diferença entre um e outro. Então se eu quiser olhar a diferença entre o móvel e o fixo, fica muito óbvio aonde está a diferença. Né? Então facilita no estudo, tá? Claro, não precisa fazer isso, você pode depois ir consertando o código como você precisa, mas ajuda no estudo. Né? Então vamos lá. Como eu falei, vamos começar falando de alvo fixo. Vamos entender um pouco o nosso código, né? E aí a gente entra mais na parte de backtest aí, né? Tem uma constante, tá? Alvo FIBO, que eu comecei aqui em 161, valor padrão que eu escolhi para a gente fazer o nosso teste de alvo fixo. Tá? Lembrando, estamos falando de alvo fixo com gráfico intradiário, que quer dizer qualquer coisa menor que um D, né? 60 minutos, 15 minutos, enfim. Vamos começar falando de intradiário. Por que eu estou usando constante e não parâmetro? Né? Usa um parâmetro. Funcionaria? Funcionaria, sem problema nenhum. A diferença aqui, né, a grande questão é que em regras de coloração, indicador, eu poderia muito bem vir aqui, clicar com o botão direito e alterar os parâmetros. Claro, eu não tenho nenhum porque eu não configurei nenhum, mas eu poderia alterar os parâmetros desse indicador, dessa regra de coloração. No backtest eu não consigo fazer isso, tá? Então, o que eu acabo preferindo fazer, mais por uma questão de organização do código, né?
é deixar uma lista de constantes onde eu posso configurar esses que seriam, entre aspas, parâmetros, tá? Porque fica um bloco aqui no topo do código e fica mais organizado. Certo ou errado? Não. É preferência, tá? Então, faça da forma que você achar melhor. Aí eu tenho aqui as nossas variáveis, elas vão fazer mais sentido conforme a gente for entendendo o nosso código, tá? Primeiro cálculo que a gente faz é justamente buscar o valor do high-low, né? Então a função, uma função nativa, high-low activator, tá? Da própria ferramenta, tem um parâmetro apenas, período. Eu configurei em 3 justamente porque é o valor padrão do próprio indicador, né? Para sincronizar, sempre lembrando, né? Importante sempre verificar os parâmetros do nosso código com qualquer indicador que a gente está usando no nosso gráfico, porque às vezes a gente tira de sincronia, né? Eles estão com parâmetros diferentes e, é claro, o comportamento entre os dois vai ser diferente e o resultado final não vai fazer sentido e a gente não entende onde está o problema e muitas vezes é simplesmente isso, né? Os códigos aí, os indicadores, regras de correlação estão com parâmetros fora de sincronia, vamos dizer assim, né? Então, sempre atentar a isso, né? Aí a gente tem o nosso setup, um setup aqui onde na variável sinal de compra, que é uma variável booleana, como você vê aqui, né? O que é booleano? É a relação de álgebra booleana, né? Verdadeiro ou falso, né? Sim ou não, né? 1 e 0. Então, basicamente, o que eu faço aqui, né? E eu deixei em 2 linhas, tá? Note que essa linha aqui faz parte desta linha, dessa instrução geral. Aqui eu deixei em 2 linhas porque senão ele ia lá para a direita, né? E aí depois ia ficar ruim de ler, né? Então, para ficar tudo aqui fácil de ler, eu simplesmente pulei uma linha, tá? Mas fazem parte do sinal C aqui. Então eu tenho a mínima menor que o high-low e abertura maior que o high-low e fechamento maior que o high-low e a máxima maior que o high-low. Por que tanta ênfase no E? Porque eu quero te mostrar que tendo operadores lógicos E num bloco de condições, né, todas essas condições precisam ser verdade para que a condição geral maior, que é o meu sinal de compra, seja verdadeira. Então eu preciso que esta condição e esta sejam verdadeiras, todas ao mesmo tempo, para que o meu sinal C seja verdadeiro. Basta que uma delas, por exemplo, aqui a abertura maior que o hello, basta que uma delas seja falsa para que todo o bloco seja falso. Tá? Então sempre lembre disso quando você estiver fazendo seus testes condicionais aí, né? Então, vamos lá, seguindo em frente, a gente aqui tem o nosso sinal de compra. E aí a gente tem aqui uma pequena instrução, né, para fazer a coloração do nosso sinal. Né? Então eu tenho aqui, havendo um sinal de compra e buy position sendo 0, pinta de verde. Por que eu coloquei esse buy position igual a 0? Porque vamos pensar numa operação que está acontecendo aqui. Nosso sinal aconteceu aqui, pintou de verde, entramos aqui e a gente foi sair aqui. No meio desta operação, né, se a gente pensar isso aqui como uma operação, pode ser que isso aqui seja um sinal também. Né? Eu não quero que isso aqui seja colorido, porque me atrapalha visualmente. Né? Eu só quero que seja destacado visualmente para mim quando eu não estiver posicionado. Né? Pode ser que no modelo eu quero aumentar a posição, mesmo já tendo posição aberta? Pode ser. Né? Você tem que adaptar seu código para isso. Não é o caso aqui, então eu prefiro que ele nem me mostre para não bagunçar mais a minha tela aqui. Né? Então eu coloco essa condição. E aí a gente começa a fazer a nossa busca de entrada. Note que o bloco, a teste que eu faço é exatamente igual. Aí você vai me dizer, bom, por que você não coloca então essa instrução aqui dentro? Poderia, poderia. E eu vou te mostrar, o único motivo que eu não fiz isso é porque vai ter uma pequena diferença com o código diário, do gráfico diário. A gente vai falar sobre isso depois, né? E como eu falei, eu não queria quebrar a estrutura do código, né? Mas, como eu falei, milhões de formas de fazer a mesma coisa, certo ou errado, não, é simplesmente preferência, tá? Então, você poderia sim colocar essa instrução aqui dentro.
E aí a gente faz alguns cálculos aqui que vão ajudar, né, na nossa configuração de entrada. Então a primeira coisa que a gente vai calcular é a amplitude do sinal de entrada. Então a máxima menos a mínima. Se você pegar aqui o nosso sinal de entrada, é simplesmente, né, a amplitude é pegar essa máxima e essa mínima e calcular esse valor aqui. Pegar a diferença entre a máxima e a mínima, você tem aqui o valor da amplitude, né? Existe uma função chamada range que retornaria esse valor? Existe. Tem um pequeno problema quando você usa essa função range em código de backtest, tá? Também não é o propósito hoje falar sobre isso, então para evitar problemas, eu vou usar o cálculo manual, vamos dizer assim, tá? Então, se alguém tiver muito interesse, posso até falar sobre isso depois, mas não é o propósito hoje. Mas a diferença é muito, muito pequena, né? A gente simplesmente vai calcular aqui a máxima menos a mínima. E aí eu vou estabelecer meu stop na mínima. Então, né, na mínima do meu candle sinal, então eu quero estabelecer que este valor será meu stop, né, aqui na mínima do meu candle. Então eu armazeno numa variável chamada stop C o valor de mínima. O meu alvo é pegar a máxima que está aqui, né, e somar a amplitude vezes o alvo Fibonacci. Então aquela amplitude que a gente calculou aqui, ó, né, amp vezes o meu fibo, o meu alvo, mais este valor de máxima vai projetar o meu alvo lá em cima, né? No caso aqui, amplitude, né, amplitude do sinal, alvo quem que é? 161. Então, se a gente pegar aqui só para te mostrar que eu não estou mentindo, né? Note que de fato a gente foi sair no alvo 161, né? Então você faz o cálculo do Fibonacci dessa forma. Se eu colocasse 1, por exemplo, note que ele saiu aqui, onde em 100%. Se eu colocar 2, saiu aqui em 200%. Né? Então vamos voltar para 161 e vamos continuar na lógica do nosso código aqui. Claro, a gente faz a compra stop na máxima, que é o valor que a gente quer se posicionar, né? Rompendo este valor de máxima é quando a gente quer abrir posição. E logo em seguida eu faço uma venda stop do nosso valor stop. Por que eu faço isso? Algo, novamente, discuto com muito mais detalhes lá no nosso guia de backtest, mas eu já quero aproveitar e já te mostro um exemplo já nesta mesma tela. Olha um exemplo aqui, ó. Este sinal, o que aconteceu? Rompemos a máxima, entramos, mas no mesmo candle a gente rompeu a nossa mínima. Se eu não tenho este código aqui, o que acontece é, ele vai acabar tendo que sair no próximo candle, que por circunstância foi muito próximo do valor, né, né, foi muito próximo, vamos dizer assim, não do valor, perdão, foi muito próximo do candle em si, né? Então você pode argumentar que teoricamente não impactou tanto no resultado final, mas isso poderia não ter sido verdade, poderia, né, poderia ter sido até pior, o setup poderia ter desenvolvido, né, desenvolvido, o que eu quero dizer, a nosso favor e ter dado nosso alvo, né, e ele nunca teria dado stop, né, e aí seria um falso positivo, né? Então, para evitar isso, eu tenho aqui a nossa venda stop, tá? Novamente, discuto com muito mais detalhes dos porquês e de comos no guia de backtest. Não vou ficar voltando tanto nisso hoje, tá? Mas eu gosto de usar essa pequena instrução aqui para dar uma protegida no nosso código. Podem haver cenários onde, por exemplo, a gente tem aqui o nosso candle de entrada. Rompemos a máxima. O candle seguinte faz algo desse tipo. Então imagine esse modelo aqui. Abriu aqui, fechou aqui. Aí o nosso próximo candle abre com um pequeno gap aqui de baixa, fecha aqui embaixo. Se a gente abriu aqui, quem que aconteceu primeiro? E aqui é o nosso... vamos supor que as mínimas estão muito próximas aqui, né?
Então aqui, ao mesmo tempo que é o fechamento, também é a máxima e a mínima, só para facilitar a minha vida aqui também, tá? Então a nossa entrada estaria aqui e nosso stop estaria aqui, né? Bem aproximadamente, torto, mas dá para pegar a ideia. Quem que aconteceu primeiro? Por quê? O que poderia ter acontecido? Abrimos aqui, pegamos a ordem, subimos na máxima, caímos, pegamos o meu stop e voltou para fechar aqui. Poderia acontecer? Poderia, sem problema nenhum. Agora, o que poderia ter acontecido também? Ele poderia ter aberto aqui, caiu lá na nossa mínima, não é estopado. Por quê? Porque ele não abriu posição ainda, não rompeu a máxima anterior. De repente ele volta, pega agora a nossa ordem aqui, vai lá para a máxima e volta para fechar aqui embaixo. Né? Aí você vê que o resultado final é totalmente diferente. Né? Numa eu teria sido de fato estopado, na outra, não. Né? Como o modelo de backtest não sabe o que aconteceu aqui dentro, né, o que a gente chama que seria o modelo tique a tique, ele não sabe o que aconteceu no tique a tique, é gráfico fechado, é modelo OHLC, né, Open, High, Low, Close, ele só usa os valores de abertura, máxima, mínima e fechamento. Ele tem que tentar supor. Né? Então o que ele faz é, programaticamente, ele segue a sequência. Né? Neste caso específico, teria sido stop mesmo, porque ele veio fechar aqui embaixo da mínima. Então, não importa a ordem de como aconteceu a coisa, em algum momento ele teria que fechar abaixo do nosso stop. Né? Mas neste exemplo aqui, não teria como saber. Então, o que a gente, como programador, tem que fazer? Buscar sempre o pior cenário possível. Por quê? Porque eu prefiro um falso negativo que lá no final se prova, né, no mercado real, o meu setup se prova melhor do que o meu resultado de backtest, do que o contrário. Um falso positivo que me mostra um resultado legal e no mercado real se prova pior. Né? Então a gente tem que sempre escolher o pior cenário possível em termos de backtest. Né? Porque é melhor que no real ele se prove errado, né? Se prove melhor do que estava no backtest, né? Então, mas também, como sempre, questão de preferência, tá? E aí, obviamente, se estamos posicionados, buscamos a saída. Se SBOT, né? A gente vai buscar a saída. E aí a gente faz uma venda limite no alvo. Ordem de ganho é ordem limite, tá? Eu sei que tem stop gain, mas no framework aqui do backtest e do editor de estratégias do Profit, eu recomendo usar a ordem limite, tá? Também discuto isso lá no guia de backtest, né? E tem um vídeo sobre tipos de ordens que eu vou deixar aí também para você entender a diferença entre ordem stop e ordem limite, tá? E aí a gente faz a venda stop no nosso stop, né? Para a gente fechar a posição caso a gente seja de fato estopado. E eu tenho uma pequena proteção aqui da mínima menor que o stop, ele fecha a posição a mercado, tá? É uma pequena proteção para casos de preço em gap, algo que, de novo, mostro lá no guia de backtest. Né? Existem outras maneiras de fazer isso? Teoricamente, sim. Você poderia configurar um stop offset na sua envio de ordem. Eu, particularmente, não gosto porque eu acho que traz mais problemas. Tá? Como eu falei, questão de preferência, porque também eu sempre prefiro, como a gente conversou, usar o pior cenário possível. Né? Também não é o melhor, porque a gente vai ver que fechamento de posição, né, a mercado em backtest acontece no gráfico intradiário no candle seguinte, tá? O que nem sempre é o melhor, né? Por que acontece isso? Porque ele, novamente, não sabe o que aconteceu dentro do candle, então ele não sabe em que momento ele enviaria aquela ordem a mercado. Então, como ele não sabe, ele envia na abertura do candle seguinte, tá? É algo que a gente vai ver com mais detalhe também quando a gente for falar do alvo móvel, né? Mas só para já dar um background aí. E aí eu tenho aqui uma fechamento de posição no final do dia para gráfico interdiário, né? Caso você queira usar aí, né? Para não carregar a posição, né? Então, por exemplo, após as 17 horas, né? Ele fecharia a posição a mercado. Pergunta que sempre fazem: funciona em Renko?
Renko tem um problema que não existe uma periodicidade atrelada aos seus boxes, né? Então não tem horário definido de abertura e fechamento. Então você pode ter problema sim, né, com esse tipo de instrução. Qualquer instrução que incorra em especificar um tempo, você pode ter problema com o Renko, porque você não tem como prever. Claro, isso varia muito também com a configuração do Renko, né? Renkos maiores, né, demoram mais para os boxes abrirem e fecharem, né? Renkos menores é muito mais rápido, né? Também, claro, depende da volatilidade do ativo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Não necessariamente pode funcionar. Pode ser que funcione, pode ser que não, tá? Em Renko, né? Em Renko. Então, tem que sempre tomar esse cuidado, né? Então, se a gente observar aqui, né, a gente já deu uma olhada rapidamente ali, né, quando a gente estava falando sobre o cálculo do alvo, né, mas se eu voltar aqui o nosso Fibonacci, você vai ver, de fato, né, que ele está funcionando, né? Então, 161, ele vai lá, 2, ele vai lá para cima, né? E se a gente viu também o 3, né, então não vou ficar repetindo, vamos tentar o 4. 4, o que acontece? Ele nunca chega a atingir o 4, ele é estopado. Então, na mínima, aqui, né? Sell to cover, estopado na mínima, porque ele não chega a atingir lá o 400, né? Que era o nosso alvo, tá? Então, esse foi, né, o alvo fixo do intradiário. Vamos ver aqui o alvo fixo no diário, para a gente ver a diferença. Então, eu vou te mostrar já a diferença. O que eu vou fazer? Eu vou deixar este aqui, eu já criei várias abas para cada código, para não ter que ficar adicionando, excluindo, né? Então, eu já deixei tudo aqui pronto para mim, mas antes de eu mostrar o gráfico do alvo fixo, né, com um gráfico diário, vamos alterar este gráfico aqui para um D, porque este gráfico agora está rodando o código do intradiário. Então, note o que acontece, qual que é o problema. Ele entra no rompimento da máxima e sai no nosso stop, que seria a mínima, no mesmo candle, né? Ou seja, ele envia as ordens de compra, de abertura e de fechamento de stop no mesmo candle que dá o sinal, né? Porque, como eu expliquei, eu falei, o gráfico diário se comporta de forma um pouco diferente, né? Então, se a gente agora for aqui para o código correto no gráfico 1D, note que agora ele está entrando no local correto. E se eu agora abrir o nosso código 1D, vamos ver onde que está a diferença, né? Então, a diferença está no fato de que, porque o gráfico diário responde às ordens no mesmo candle onde aconteceu o sinal ou onde eu envio a instrução de envio de ordem, né? No gráfico intradiário, isso acontece no candle seguinte. Então, quando eu envio uma ordem stop, essa ordem é executada no candle seguinte. No gráfico diário, ou semanal, mensal, acontece no próprio candle que está sendo enviada a instrução. Para corrigir isso, o que eu faço? Eu confirmo que o sinal ocorreu no candle passado. Então, havendo, né, agora imagine, né, no modelo de execução, eu estou executando meu código neste candle, só que eu estou buscando o sinal no candle anterior, né? E note que a coloração está correta porque eu desmembrei aquela instrução justamente para dizer, né, havendo sinal e eu não estou posicionado, pinta de verde, que é o que acontece aqui. Houve o sinal e eu não estou posicionado. Mas para envio de ordem, eu vou esperar que eu também não esteja posicionado, mas que o sinal tenha acontecido no candle passado. Ou seja, né, eu estou neste momento aqui executando meu código, porém, a instrução que vai enviar, o meu bloco de código que vai enviar minhas ordens de compra, né, para abrir minha posição, vai começar a observar o candle passado. E, de fato, no candle passado houve um sinal. Então, eu faço a mesma coisa, meu cálculo de amplitude, mas, obviamente, agora o que eu preciso fazer? Amplitude do candle passado, porque é o candle sinal,
né? Cálculo de stop também será no candle passado, porque é onde ocorreu o sinal. Meu alvo é a máxima do candle passado, porque é o candle sinal, meu valor de referência, mais a amplitude e o alvo Fibo. Por que eu não preciso fazer amplitude passada? Porque quando ele calculou aqui, já estava dizendo que era passado, né? Então eu não preciso fazer isso de novo. E o meu alvo Fibonacci é um valor fixo, né? Um valor fixo de 161. Então eu não preciso dizer do alvo do passado, porque é um valor fixo, né? A minha compra stop para me posicionar é na máxima passada, né? Lembrando que tudo que eu estou falando passado é porque em relação, né, em referência ao compilador, a gente está aqui, né? A gente está neste candle aqui, tá? Porque o gráfico diário se comporta diferente do gráfico intradiário para fins de backtest, tá? E a minha venda para proteção do stop, eu continuo fazendo da mesma forma, porque o valor stop, como a gente conversou, já é um valor fixo, né? Fixo que eu digo, já foi fixado por essa instrução, né? Então não preciso dizer de novo, né, que é passado, porque eu já fiz aqui, né? Senão seria o passado mais um passado, né? Então eu não preciso dizer de novo stop 1, né? Claro, máximo é uma variável nativa da plataforma, né? Então, para essa eu preciso dizer, né, que é a máxima anterior. Né? Aqui eu não estou usando uma variável nativa, eu estou usando uma variável que eu mesmo calculei, stop C, onde eu já digo que é a mínima anterior. Né? E a compra de saída eu não preciso alterar. Tá? Eu não preciso alterar justamente porque os valores que eu uso aqui, justamente é o mesmo caso daqui do stop, são valores que já foram prefixados, né? Que já estão levando em consideração, né, o fato do gráfico se comportar de forma diferente. Então, no diário, né, quando eu tenho o alvo aqui, é este alvo que já está representando a máxima passada. Né? O stop é a mesma coisa, então eu não preciso fazer de novo. Então, a parte de saída se mantém igual, tá? E apesar de aqui, né, obviamente isso aqui não vai nem funcionar agora, né? Eu só deixei justamente para manter aquela estrutura do código que a gente falou. Agora, essa instrução nem sequer vai funcionar, porque a gente está falando de gráfico intradiário, então não tem barra maior que 17 horas, né? A gente tem a barra do dia, então talvez seria recomendável até remover completamente. Mas como eu falei, eu não queria alterar a estrutura do código, tá? Então você nota aqui a diferença, né? Muito pouca diferença, mas o comportamento é muito diferente. Né? O comportamento em si é muito diferente. Então, se agora a gente pegar uns exemplos aqui, vamos ver aqui. Aqui, ó. Então, vamos observar aqui, ó. Vamos, só para, já que a gente está fazendo para ficar completo o negócio, né? Vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez no diário. Então, 161, né? 161 foi aqui, beleza, saiu ali. 2, vamos salvar. Olha lá, saiu no mesmo candle, mas agora em 2. Vamos por 3. Aqui, saiu no 3, 300%. Eu vou colocar 4. Aqui, ó, 400. Agora eu vou colocar 3,5, apesar de não ser um valor comum de Fibonacci, você poderia teoricamente usar, né, que estaria aqui no meio, né, 350%, teoricamente, né. Agora, note que ele saiu aonde? Ele saiu aqui. Por quê? Porque houve um gap, né, houve um gap de um dia para outro, então, por ser uma ordem limite, né, ele acaba saindo lá no próximo valor disponível. Seria o mais próximo da realidade? Difícil dizer, porque se a gente está falando de um gráfico diário, né? Então a gente está carregando posição e aí a gente no outro dia acorda, né? E abre o mercado que teria sido aberto aqui em gap, onde já rompeu o nosso alvo, né? Que seria aqui nos 350, né? 3,5 de Fibo, né? Provavelmente a gente já teria fechado a posição logo na abertura, né? Note que ele vai no valor de mínima, que é o valor, né, mais próximo do nosso
do nosso nível, né? Mas será que a gente no mercado real teria esperado, né, chegar nesse menor valor possível? Provavelmente não, né? Se a gente tivesse esperado, provavelmente a gente teria deixado o negócio desenrolar e teria saído talvez até mais alto, né? Mas como eu falei, ele não sabe o que aconteceu dentro. Ele não sabe o que aconteceu aqui dentro, né? Em termos de como que o preço desenrolou. É backtest, é modelo HLC, é fechado, né? A gente tem que aceitar essas limitações, né? Modelo tique-a-tique, você tem que usar outra plataforma, né? Ou usar replay, né? Replay é modelo tique-a-tique. Agora, qual que é o problema, né? Você não tem um gerenciador de entradas, né? Para você observar o resultado final. Você tem que ir lá e olhar e observar, né? Cada operação para dentro de um replay, né? Então, assim, são as limitações naturais da coisa. Não tem muito como contornar isso, a não ser que você tenha um baita sistema de programação, com time, com banco de dados, mas não é o nosso propósito, né, gente? Então, a gente tem que trabalhar dentro das nossas limitações, né? Como operadores aí, né? Beleza, então já falamos bastante, demos aí uma introdução sobre alvo fixo e do código em si. Vamos continuar falando agora sobre alvo móvel.